Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Deus, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez estudando a sua palavra, Senhor, reunidos, Deus, como igreja, meu Pai, para ouvir, para aprender. E nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, Deus, nos dando entendimento, nos dando discernimento, Senhor, da Sua palavra. Nos mostra, Deus, aquilo que está escrito na Sua palavra, nos ensina, meu Pai, que a gente cresça, Deus, espiritualmente, amadureça, que aumente a nossa fé, meu Pai, e que em nome de Jesus, cada vez mais, nós estejamos comprometidos com o Senhor. Que o Senhor venha, Deus, transformar as nossas vidas, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar sabedoria, repreendendo das nossas vidas também, Senhor, todo mal, toda enfermidade, Deus, toda seta, todo levante do maligno, Deus, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 9 ao 14, que diz assim: Porque na lei de Moisés está escrito: Não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? Então, aqui, nessa passagem, é bastante clara com relação ao cuidado, né, ao sustento, aqueles que trabalham, porque na verdade é uma missão, mas também é um trabalho, porque requer o seu dia, requer o seu tempo, né? Então, você não vai poder fazer outras coisas, você tem que se dedicar àquela obra. Então, o Senhor diz aqui que é justo que essa pessoa seja sustentado pela obra, pela igreja. Como era no Antigo Testamento com relação aos levitas, aos sacerdotes, eles se dedicavam ao trabalho do templo, e eles viviam daquilo que era entregue no templo. Então, as ofertas, os sacrifícios, né, uma parte era destinado ao sustento dos levitas, dos sacerdotes, né, para que eles vivessem bem, né, para que eles tivessem com o que viver, com o que se sustentar. Então, aqui o Senhor nos ensina com relação a isso. Na lição passada, nós vimos que existem 3 maneiras pelas quais nós podemos fazer a obra missionária. A primeira é orando. Então, muitas pessoas, elas vão contribuir para a obra missionária através da oração. E nós vimos que com relação à oração, todos nós devemos participar. Todos nós temos que ter o compromisso de orar pelos missionários, de orar pela obra missionária, de orar para que o Senhor envie e levante ceifeiros, amém? A outra maneira é contribuindo financeiramente. Então, algumas pessoas que têm mais condição, ou que de repente nem tem tanta condição assim, mas o Senhor coloca no coração dela e ela assume esse compromisso de ajudar financeiramente. Tem pessoas que fazem trabalhos assim, de arrecadação para a obra missionária. Então, às vezes a pessoa nem tem recursos próprios, mas ela fica encarregada de levantar recursos para enviar para missionários, né, para a obra missionária. E também quem faz a obra missionária é aquele que vai. Amém? Então tem aquele que vai diretamente ao campo, é aquela pessoa que vai para a cidade, que vai para o estado, que vai para o país, e ela vai anunciar e ela vai pregar. Então, a maneira da gente fazer a obra missionária é orando, contribuindo financeiramente e indo.
Dessa forma, a gente entende que todos somos missionários, mas nós precisamos assumir esse compromisso e fazer a nossa obra. E quando uma igreja, ela envia um missionário para um campo, para um local específico, essa igreja, ela precisa ter um compromisso e precisa ter também um planejamento. Por quê? Porque quando assume o compromisso de enviar um missionário, ela vai ficar responsável pelo cuidado desse missionário e da sua família. Então, essa pessoa, na cidade onde ela está, no país, na região, ela vai precisar morar, ela vai precisar comer, ela vai precisar de ter cuidados com saúde, vai precisar sim de ter momentos de lazer, de ter férias. Então, tudo isso vai ser suprido pela igreja que enviou esse missionário. Por isso que a igreja precisa ter bastante esse cuidado. E é importante que a igreja ela compartilhe, né, os líderes, aqueles que ficaram, né, os pastores, eles compartilhem com toda a congregação o trabalho que esses missionários estão fazendo no campo para o qual eles foram enviados e também as necessidades desses missionários, as dificuldades que eles estão passando, para que toda a igreja também assuma esse compromisso. Né, a congregação como um todo, cada pessoa, de estar intercedendo, de estar contribuindo financeiramente, né, de às vezes enviar uma carta, enviar um e-mail, fazer uma ligação, não deixar essa família de missionários esquecidos, né, para o campo onde elas foram enviadas. Então é importante ter esse contato com a igreja local, de conversas, de discipulado, de orientação, mas de amigos também. Saber que ele tem amigos aqui com os quais ele pode contar, né? Pessoas que estão orando, pessoas que estão se preocupando, pessoas que ele pode compartilhar as dificuldades que ele está passando. Então é importante que esse missionário também não se sinta assim desamparado e nem sozinho. Amém? E o primeiro tópico da lição diz assim: a igreja e o sistema de apoio aos missionários, a responsabilidade da igreja. Então, o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua. Então, enquanto o missionário estiver no campo, estiver no local, ele precisa receber, né, esse sistema de apoio da igreja. E certos princípios precisam permanecer claros a respeito desse sistema de apoio aos missionários. E eu vou falar quais são alguns desses princípios. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso inteiramente sob a sua responsabilidade. Segundo, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Terceiro, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo, né? Como é que eles estão crescendo, o que eles estão fazendo. E depois, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Amém? Então, tudo isso é muito importante nessa questão da obra missionária, do envio de missionários. O próximo subitem fala assim: o sistema de apoio e a obra da fé. Então, todo trabalho missionário é uma obra de fé. Nós vimos em lições anteriores que os missionários, né, a igreja que está enviando esse missionário, eles precisam ser guiados pelo Espírito Santo, ser conduzidos pelo Espírito Santo. E quando o missionário estiver no local, no campo, lá ele precisa ouvir a voz do Espírito Santo, como ele deve agir, né? Como o Senhor quer falar com ele, como o Senhor quer usar a vida dele. Então precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo. Então, qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Então, o Senhor, ele vai dar condição, por mais que tenha uma estrutura de apoio por trás, né, o missionário saiba disso, ele tem que estar 100%
confiando em Deus em todo o tempo. Então, sem fé, sem oração, sem sacrifício, a obra missionária vai falhar. Na verdade, a vida de qualquer cristão sem fé, sem oração, sem compromisso com Deus, sem intimidade, vai falhar, vai afundar, não vai dar certo. Então, tanto os missionários quanto os que sustentam esse missionário, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, vai sempre existir o crescimento e a expansão da obra de Deus e do reino de Deus. Amém? O próximo subitem diz assim: objetivo de missões. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. Então, a obra missionária é ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos. E qual é a mensagem do evangelho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o evangelho da graça, é o evangelho da salvação, é o evangelho do amor. Então é isso que o Senhor quer, né, que todos conheçam. E aqueles que fazem o trabalho missionário de maneira que honrem a Cristo terão todas as suas necessidades supridas. O Senhor, ele nunca vai desamparar. O Senhor, ele nunca vai decepcionar aqueles que dizem sim para o seu chamado, para a sua obra, aqueles que são obedientes, né? Quando nós somos obedientes, o Senhor, ele nos abençoa, o Senhor, ele é fiel, o Senhor, ele cumpre. E na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Deus, a presença de Jesus precisa estar conosco. E não é por acaso que o Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que ainda não o conhecem, né? Então, que haja todo esse apoio, todo esse planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por meio da obra missionária. Amém? E o próximo tópico diz assim: o cuidado integral dos missionários, o cuidado integral. Então, o missionário, ele precisa ser integralmente cuidado pela igreja que o enviou. Então, toda a esfera da vida do missionário, não somente a área financeira, mas também a área espiritual, a área física, a área emocional, a área social, um acompanhamento pastoral, né, enquanto ele está no campo, amor, respeito, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem no campo missionário, porque não é fácil você ser enviado para a obra missionária. Uma pessoa, ela nasce num lugar, ela é acostumada ali naquele lugar, ela tem toda uma estrutura familiar, uma estrutura de amigos, uma estrutura de igreja, e de repente ela vai para outro país, possivelmente, falar uma língua diferente, com cultura diferente, onde ele não conhece as pessoas, e dependendo do lugar para onde esse missionário é enviado, ainda existe mais dificuldades, né? Porque alguns lugares do mundo existe uma perseguição muito grande, né, com relação aos cristãos, então ainda existe essa dificuldade. Então é muito importante que o missionário tenha esse apoio integral da igreja que o enviou durante todo o tempo em que ele estiver no campo missionário. Amém? O outro tópico diz assim: uma agenda quanto à volta do missionário. Então nós podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Então os apóstolos, eles viviam viajando, né, fazendo viagens missionárias, mas eles tinham para onde voltar. Eles não estavam sozinhos, e quando eles voltavam, eles eram bem recebidos, eles eram bem acolhidos, eles eram festejados. Amém? Então a igreja local, ela tem que ajudar a organizar essa agenda do missionário. Por quê? Não apenas do seu retorno definitivo, mas é importante que o missionário, ele tenha condições e uma agenda para que ele possa vir passar férias. Não que seja definitivamente, mas ele precisa voltar de vez em quando também, para um período de lazer e descanso, e para matar a saudade, né, das pessoas que ficaram. Amém? E o próximo tópico diz assim: maneiras práticas de se comprometer com os missionários, comunicar as necessidades. Então, tudo
passa pela comunicação. A comunicação é extremamente importante. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 13, diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades. Então é preciso que a igreja local, ela tenha esse compromisso de se comunicar regularmente com o missionário, para saber quais são as necessidades que esses missionários estão passando e que a obra missionária em si está passando, porque às vezes a igreja local, além de suprir as necessidades do missionário, da família dele, ela também vai enviar apoio para a população ali onde o missionário está pregando, está evangelizando. Então é importante que tenha esse contato frequente para saber quais são as necessidades. E também é muito importante que comuniquem para a congregação, para os membros da igreja, as necessidades, né? O que eles estão precisando, o que a população lá da obra do campo missionário está precisando, né? Então é importante que a igreja local ela conheça tudo o que está sendo feito, quais são as necessidades, as ações que estão sendo desenvolvidas, para que eles possam contribuir, colaborar e estarem sempre envolvidos. Amém? E o próximo subitem diz assim: doar para suprir necessidades. Então, como eu disse, a vida no campo missionário, ela nem sempre é fácil, ela pode ser muito desafiadora, né, exaustiva e difíceis. E no meio de tanto estresse e lutas, muitos missionários, frequentemente, eles se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo, porque como eu disse, às vezes não são apenas as necessidades do missionário, dos missionários, da família dos missionários, mas a necessidade do campo onde ele está, da população de uma maneira geral. Então é muito importante que a igreja local ela conheça quais são essas necessidades e elas se envolvam para tentar ajudar. Então, a igreja local pode fazer campanhas, né, para levantar doações dentro da sua própria igreja, na comunidade onde a igreja está inserida. E tudo isso é muito importante para o crescimento da igreja no campo missionário. Então, as pessoas precisam compartilhar as suas necessidades e a igreja precisa se sentir convocada e comprometida para ajudar a suprir essas necessidades. Amém? E o próximo tópico diz assim: orar e jejuar pela causa. Nós já falamos sobre isso, da importância da oração e do jejum na causa missionária. E assim, na verdade, essa questão da oração e do jejum é para a nossa vida como um todo, mas na obra missionária é fundamental. Precisa de haver esse conjunto da oração com o jejum, né, de maneira prática. A igreja local orando e jejuando pela obra missionária, pelo trabalho que está sendo executado no campo missionário, pelos missionários, pelas vidas que estão lá, para que elas tenham os seus corações quebrantados, para que elas abram a mente, o entendimento e o coração para receberem a mensagem e a palavra do Evangelho. Então é muito importante esse comprometimento espiritual da igreja local, de estar orando e jejuando pelos missionários. E, na verdade, esse é um compromisso que deve ser nosso individualmente. Então, mesmo uma igreja pequena como a nossa, onde nós não temos missionários enviados para outros lugares, a gente faz a obra missionária aonde nós estamos, né? De evangelizar, de falar de Deus. É muito importante que a gente esteja também orando e jejuando pela obra missionária que está sendo realizada ao redor do mundo, mesmo que a gente não conheça os missionários. Nós precisamos orar para Deus levantar, para Deus enviar, mas também para Deus dar a condição, para Deus guardar a vida desses homens e mulheres que já estão fazendo a obra missionária. Amém? Então, é muito importante que a gente tenha esse compromisso.
E como eu disse também na lição passada, existem agências missionárias, que são como se fossem organizações que apoiam, né, que colaboram com a vida de missionários que estão em várias regiões do mundo, anunciando a mensagem do Evangelho. Então, nós podemos seguir uma dessas agências missionárias, orar pelos missionários, ver o trabalho que eles estão fazendo, contribuir financeiramente. Então, isso também é uma oportunidade que nós temos de contribuir com a obra missionária. E eu vou ler a conclusão que diz assim: nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. Há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária. Amém? Então, como eu iniciei a lição dizendo, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar para que o Senhor levante e envie ceifeiros, porque os campos estão brancos. Então, nós precisamos orar constantemente, diariamente, pela obra missionária, para que Deus possa levantar pessoas. E quando a gente ora, muitas vezes, Deus vai levantar nós mesmos. E mesmo que a gente não vá para um lugar distante, para outra terra, para outro lugar, a gente está fazendo a obra aonde nós estamos, amém? Então, todos nós somos missionários e todos nós temos o dever, a oportunidade de orar pela obra missionária. Esse é um chamado, né, de Deus para nós como cristãos, né? E a gente sabe que existem lugares que é muito difícil de pregar o evangelho. Existem países onde as fronteiras são fechadas e existem países onde é proibido você pregar o evangelho, porque quem é cristão é morto nesses países. Então nós precisamos orar para Deus dar estratégias, para Deus abrir as portas, para Deus quebrantar corações. E a gente precisa entender que Jesus, ele morreu por todos. Ele morreu por nós que somos cristãos, mas ele também morreu por aquelas pessoas que perseguem os cristãos, como Paulo perseguia. E a gente sabe que no mundo existem muitas pessoas e países inteiros que perseguem cristãos. E Jesus morreu por essas pessoas. Então nós temos que orar para que a mensagem do evangelho alcance essas vidas também. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.